Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Papo Previdenciário. Hoje nós com o nosso podcast, para trazer a informação cidadã, como sempre fazemos no decorrer desses tempos, que já estamos aqui no canal, no YouTube. Eu quero logo de início agradecer aos milhares de inscritos no nosso canal. Admita a ideia aí de você dar o seu like, compartilhar, se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós e o YouTube vai entender a relevância e a importância desses nossos vídeos, sempre buscando levar a informação cidadã para você que nos acompanha. Já são mais de 500 vídeos aqui no canal, vídeos informativos, curtos, semanalmente. E também prestamos os esclarecimentos. Portanto, qualquer dúvida na temática de hoje ou em outras temáticas, em outros vídeos, faça como já estão fazendo sempre, Deixa nos comentários que nós teremos o maior prazer em responder. A gente vai respondendo no decorrer do tempo todas as perguntas e questionamentos que surgem aqui no nosso canal. Mas nós vamos ao nosso tema de hoje, O nosso tema de hoje é um tema muito importante também, além de ser uma informação de cidadania, ele vai servir para prevenir e orientar a sociedade nessa questão das empresas de locação de criptoativos, criptomoedas, Então já estou adiantando, nossa temática de hoje vai ser justamente, já está aqui na nossa pauta, falarmos, como eu disse no início, nesse sentido de prevenir e orientar você a fazer os investimentos corretos nas empresas sérias e nas empresas que trabalham realmente com o objetivo de fomentar o desenvolvimento nessa seara financeira, São essas empresas que trabalham com criptoativos, criptomoedas, como é bastante conhecido. E para nós delinearmos as informações que a gente imagina importante para você que nos acompanha, nós trouxemos aqui dois operadores do direito para falarmos nessa temática, tá certo? O doutor André Abrantes está aqui conosco, Alexandro Roberto também aqui conosco. Antes de começarmos a nossa entrevista propriamente dita, eu já vou abrindo aqui o espaço para as considerações iniciais dos nossos convidados. Doutor André Abrantes, um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso canal e ficar à vontade para as suas considerações iniciais. Satisfação novamente estar participando aqui dessa interação, que é uma interação entre operadores do direito e uma interação com você que está nos assistindo aí, que está acompanhando esse vídeo, principalmente hoje, que é um tema que está em alta, um tema polêmico e que pode aí influenciar no seu dia a dia. Não sei se você opera criptoativos, se você faz parte dessa modalidade de investimento, que em alguns casos é um investimento sério, ou se você foi uma das pessoas talvez aí lesadas nesse meio, que tem acontecido algumas notícias trágicas, infelizmente, e algumas pessoas têm se utilizado disso de forma incorreta. Então hoje a gente vai dar uma abrangida aqui na questão jurídica, de forma preventiva, como foi dito, de forma que a gente possa lhe passar algumas orientações de como agir, se você foi lesado, se você foi uma das vítimas, ou também de como você se prevenir de cair em golpes, vamos dizer assim, em fraudes nesse sistema de operação de criptoativos. Mas, de novo, reforço a satisfação, trazer aqui a notícia importante para os cidadãos é sempre um prazer. Doutor Alexandro Roberto, para suas considerações iniciais também. Para mim também é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast, primeira vez, e já me sinto muito lisonjeado em estar podendo passar a informação correta, como o doutor André falou, informações sinceras, de um tema que realmente ele abrange diversas áreas do direito. Hoje a gente sabe que muitas empresas voltadas para esse ramo, elas se aproveitam dos investidores para poder desenvolver uma espécie de pirâmide financeira. E hoje a gente vai falar o que é isso, o modelo de trabalho, como funciona e de fato esclarecer para todos vocês que pretendem investir ou investiram, saber investigar individualmente se sua empresa ou se a empresa que você quer colocar o seu investimento realmente trabalha de forma correta, regulamentada, de acordo com todos os direitos que nós vamos abordar aqui. Pois então vamos começar logo o nosso bate-papo aqui. Já eu vou pegar um gancho dando uma palavra que você falou aí, empresas regulamentadas. Então, doutor Alexandre, já existe assim essa questão dessa regulamentação,
Já. Isso. E porque assim, as pessoas confundem um pouco, é por isso que era bom esclarecer. Tem a empresa mesmo, tem a corretora da criptomoeda, né? E tem a empresa que eu tô até meio sem entender, assim, mas a questão de... Tem a corretora, né? Uma corretora Isso. que ela faz a alocação. Capta de onde essas criptomoedas? Pronto. Basicamente hoje, a maioria dessas empresas, elas funcionam com contratos temporários, contratos de cessão temporária de criptoativo, que é justamente os aluguéis. Certo. Popularmente falando, são aluguéis de criptoativos. Então, como é que funciona? O cliente é captado por essa empresa, por agentes de negócio da empresa. Ele abre uma conta no Exchange Nacional, que é como se fosse uma carteira digital. Certo. Como vulgarmente falando, se fosse o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, então ele abre uma conta e aí ele compra esses ativos. E o que é que essas corretoras fazem? Elas administram essa carteira digital do cliente. Então ele usa o capital do cliente para, através daquele capital, gerar rendimentos mensais e remunerar com esses rendimentos o cliente. Ele passa uma determinada quantidade daquele rendimento para o cliente. Resumidamente, ele utiliza o valor que o cliente colocou para gerar rendimento para ele mesmo. Tá. E aí, por exemplo... O cliente é quem faz o investimento Exatamente. lá na criptomoeda. Isso. E através dele, né? Ele é como corretor. Né? Exatamente. Aí ele vai ganhar uma comissão por Uma isso. comissão. E aí existem os famosos traders, que é quem faz as operações para poder estar passando esse rendimento para o cliente, que nunca é o que eles publicitam, entendeu? Nunca é. Geralmente, empresas que recentemente estão sendo investigadas aí na Operação Halving, na Polícia Federal, eles prometem um rendimento de 8% mensal. Mas é bem mais alto e a gente sabe que isso não existe. Né? Hoje, investimento no Brasil fica em torno de, com segurança, 3%, 2%. Então, a gente sabe que um investimento absurdo desse, um cliente que, por exemplo, investe em uma determinada quantidade, usando, simulando aqui, 100 mil reais, ele ficaria milionário em menos de 10 anos. Pois é, e a gente sabe que isso é impossível, né? Olha, pois é, e aconteceu muito, né, doutor André? Eu aproveitando aqui a mídia nacional está mostrando aí empresas, essas corretoras mesmo que fazem essa alocação de criptoativos, que estão sendo investigadas e que causou realmente um prejuízo muito grande para a sociedade, não é isso? Sim. Recentemente, várias empresas aí no Brasil. Exatamente, várias empresas no Brasil, a gente não é uma novidade, vamos dizer assim, não é uma novidade, existem casos mais recentes, mas não é algo que é notícia nova para a população brasileira. A gente tem casos de empresas aí de porte nacional que quebraram já há mais de 4 anos nessa mesma situação de esquema de pirâmide. Vamos nos abster de falar os nomes especificamente das empresas aqui, por motivos também de legais. Mas a mídia nacional já divulgou os nomes de empresas que a gente não vai, realmente, não vamos citar nome, mas você que está nos ouvindo sabe as empresas que você investiu e que estão saindo aí as investigações. Mais recentemente a gente teve a Operação Halving, que foi desencadeada aqui no município de Campina Grande, coincidentemente onde fica a nossa sede, para investigar uma empresa de porte nacional que a sede é em Campina Grande, mas que tem outras filiais em Pernambuco, filial em São Paulo operacionando, e que foi alvo dessa investigação da Polícia Federal. Os sócios da empresa se encontram foragidos da justiça, mandado de prisão em aberto, e que foi noticiário nacional e que muitas pessoas, principalmente as pessoas justamente aqui da nossa terra, Campina Grande, foram lesadas, mas pessoas do Brasil inteiro foram vítimas dessa, vou usar o termo fraude, porque de fato foi uma fraude, mas é comumente conhecido como uma pirâmide financeira. Então, não é uma notícia nova, certo? O Brasil tem infelizmente sofrido com essa questão de empresas que não agem corretamente dentro da legalidade, da regulamentação, que se aproveitam uma palavrinha que está na moda, do hype, que é justamente se aproveitam ali da alta dessa questão da criptomoeda, dos investimentos, e fazem com isso, conseguem captação de clientes, mas no fundo não é empresa honesta que vai trabalhar dentro da legalidade. Pois bem, então diante dessas informações iniciais, dessa questão do serviço em si, da alocação, da criptomoeda, vamos para o fato real. As pessoas que realmente fizeram os investimentos nessas empresas
e eu estou falando nessas empresas, as que estão com problemas, as que está provado através de investigação que estão dilapidando seu patrimônio, os donos e tudo. Enfim, as empresas que estão, como eu falei, que a mídia nacional já está divulgando bastante. Então, as pessoas que investiram, Dr. Alexandre, as pessoas que investiram nessas criptomoedas e que nessas empresas que estão sob investigação, inclusive, como o Dr. André falou, algumas até com os donos foragidos, né? Já como foragidos. Mas assim, vamos para o real. As pessoas que investiram nessas empresas, o que é que elas têm que fazer agora? Elas investiram e a empresa, vamos dizer assim, fechou, sumiu, tá tudo parado, né? E o que é que elas têm que fazer agora, essas pessoas? Nós devemos destacar 2 pontos cruciais. O primeiro, a questão do cliente ter tido o seu contrato esgotado. Como assim, Alex? O tempo de contrato acabou, que geralmente é 12 meses. E aí ela solicitou a devolução do seu investimento, ou justamente aqueles clientes de algumas empresas que estão com seu ativo de recebimento atrasado, a sua locação atrasada e não receberam. Então a gente está tratando de uma resilição contratual, que é justamente a quebra de contrato, e por último a gente está falando de um contrato findado, que não foi devolvido justamente porque não existe fundo na empresa. Então basicamente, o cliente que teve o seu contrato atrasado, ele tem que inicialmente averiguar o contrato que a empresa fechou com ele, firmou com ele. As partes devem estar bem cientes que todo o serviço que é prestado, que existe uma quebra da promessa que foi feita e está especificada no contrato, como é o caso da análise que fizemos do contrato dessas empresas que estão sendo investigadas, o contrato de prestação de serviço, que é voltado justamente para o direito do consumidor, ele já não existe mais, porque justamente não está tendo a manutenção daquela, como é que a gente pode dizer, daquele trabalho que eles prometeram oferecer. E aí o cliente, claro, já pode entrar com ação de resilição contratual, que é a quebra de contrato. Em muitos casos, viu, Edson, que a gente está analisando aqui no nosso escritório, recebemos muitos clientes ultimamente voltados para essa questão, quando envolve danos morais, clientes que estão precisando de medicação para poder dormir, porque investiram todo o seu patrimônio. Tem gente que vendeu casa, vendeu carro, vendeu tudo e investiu. Exatamente. Então tudo isso entra num processo. A gente precisa ser simples e prático. Não existe crime contra a pirâmide financeira no Brasil. Hoje, a nossa legislação não existe. Está em tramitação para ser aprovada agora no mês de junho. Mas existe crime contra o sistema financeiro nacional. Então, e isso aí é o caso. Exatamente. Né? Então essas empresas se aproveitam justamente disso. Como não tem crime, elas utilizam justamente da persuasão, renovação automática, captação de cliente constante. E quando essas coisas começam a acessar, a empresa quebra, porque não tem como manter esses pagamentos elevados. A gente tem clientes aqui do nosso escritório, por exemplo, que investiram milhões de reais. Então depois de um tempo não vai ter como ele pagar aqueles rendimentos para o cliente. E aí justamente quando entra essa questão da resilição contratual, dos danos morais e materiais, e claro, o Dr. André pode falar até mais explicativo para a gente, a questão da tutela cautelar antecedente. Porque se os sócios responsáveis pela empresa estão foragidos, procurados pela Interpol, a empresa não tem patrimônio, porque a própria Polícia Federal, o Ministério Público Federal já divulgou que não foi encontrado valores nessas contas bancárias. Então, isso é uma medida eficaz do escritório, trabalhar com o cliente para garantir que quando houver a captação, a penhora e a venda de alguns bens que foram recuperados pela polícia, o cliente que investiu possa ter o seu dinheiro recuperado. Certo. E aí, nesse caso, André, como é que se dá a ação, a tramitação da ação? Esse é o ponto mais crucial, porque isso. Todo mundo quer saber o seguinte: eu vou receber meu dinheiro de volta? É o que o pessoal quer saber. Então, vamos lá. O primeiro passo: consulte um advogado, certo? Escolha o advogado da sua confiança, consulte o advogado para você entender as possibilidades que existem de você conseguir o dinheiro de volta. E como é que é o processo judicial para conseguir o dinheiro de volta? Primeiro, a gente tem que explicar aqui: as causas acima de 40 salários mínimos vão para a justiça civil comum, as abaixo de 40 salários mínimos vão para o juizado. Em regra, no juizado se tramita mais rápido o processo, então se pretende ter uma sentença mais rápida. Mas como o Dr. Alexandre aqui já falou, a gente tem conseguido a efetivação, em alguns casos, a maioria deles, de cautelares, para já de imediato, quando inicia a ação, garantir o crédito daquele investidor, certo? Essa cautelar,
ela se trata de uma antecipação da tutela. É o juiz conhecendo antecipadamente do seu direito, que ele só iria conhecer ao final. Qual é a vantagem disso? Você ganha ordem, você ganha preferência, vou usar assim o termo, na fila que vai se criar dos credores, das pessoas que têm dinheiro a receber. Aí é a importância de entrar com a ação. Exatamente. Então, o quanto mais rápido você procura o judiciário, você procura o seu advogado, você ingressa na justiça, então você ganha mais um lugar na lista, como se você tivesse na posição fila, como se você estivesse ali na fila do banco. Exato. Quem chega mais cedo no banco fica num lugar melhor na fila. Então é justamente isso. Quem chega primeiro para entrar com ação judicial garante um lugar melhor na fila para receber o seu dinheiro de volta. Então, de acordo com o que for sendo liquidado, o patrimônio da empresa recuperado, até agora em valores monetários não se tem nada, as contas estão basicamente zeradas. Existem aí contas com R$74, não dá para pagar nada. Isso aí de uma empresa que a gente não está citando nome, né? Está sob investigação. Exatamente, mas sempre nessa investigação halving mesmo foi achado vários bens, né? Carros, imóveis. Então esses bens vão ser liquidados, transformados em dinheiro, em pecúnia, para servir como pagamento aos investidores. Justamente nesses que tiveram também já adiantaram de buscar a justiça, né? Exatamente. E eu costumo dizer que quem esperar aí 6, 7, 8, 9 meses para entrar na justiça, esse pessoal já vai ficar correndo o risco de talvez não receber, porque já vai garantindo os últimos lugares da fila. Doutor André, se eu fizer uma comparação, por exemplo, aquela revisão da vida toda, a gente já fez vários vídeos aqui no canal sobre a revisão da vida toda. Nós temos muitas ações aqui no escritório, né, de pessoas que a gente já entrou com a ação da revisão da vida toda e agora foi definitivo, né, o acórdão do STF. Aí teve muita gente que não acreditou e não entrou, vai entrar agora. É óbvio que quem entrou primeiro, que o processo estava sobrestado, né? Exato. Vai sair primeiro. Exatamente. É justamente essa agora, analogia. tem muita gente que tem direito à revisão da vida toda e que vai dar entrada agora. Aquele negócio, o cara não confiou muito, vai esperar, aí passou o tempo todo. Eu estou dizendo isso porque já nos procuraram no escritório pessoas agora querendo dar entrada na ação da revisão da vida toda. Tudo bem, a gente vai dar entrada e está tudo ok. Agora, quem deu a entrada antes, que estava sobrestado, nós temos um processo aqui que está sobrestado há quase 2 anos. Agora, é óbvio que vai sair mais rápido, né? É a mesma, eu estou fazendo uma comparação. É a mesma coisa. Lógica. Você que está com esse dinheiro investido nessas empresas de criptoativos, né? Que não toma a dianteira e procura logo dar uma entrada numa ação com a cautelar, tá dando mole. Né? É exatamente isso. Para vocês terem, para as pessoas que assistem terem uma ideia, o próprio Ministério Público, visando garantir os créditos dos consumidores, instaurou o inquérito civil, né, na Justiça para fazer a apuração das irregularidades da empresa. Aqui está no noticiário. Aqui a gente está falando sem citar nome. Aqui está no noticiário, mas que de certa forma sempre acontece isso. O Ministério Público vai lá e instaura um inquérito civil para fazer a apuração das irregularidades. E ao mesmo tempo uma ação civil pública para poder nessas ações já tentar fazer o maior número de bloqueios de bens, de valores, de Mas isso aí não depende da pessoa procurar um advogado. Exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Só que apesar de o Ministério Público fazer isso, e mesmo que ele consiga garantir os bens, é muito importante que você se antecipe procurando um advogado e entre na justiça para garantir lugar na fila, na fila de recebimento. Ah, doutor, mas quando terminar o processo do Ministério Público eu vou poder usar a sentença. Vai poder usar a sentença do Ministério Público para usar como título executivo e para pedir o seu crédito. Só que lembre-se, se você esperar esse tempo todo, até findar o processo do Ministério Público, você vai estar deixando para entrar no final da fila. O problema é esse. E a fila é grande, doutor. A fila é grande. A gente olhou no Tribunal de Justiça da Paraíba e já passaram de 680 processos contra essa empresa que nós estamos... Pois é, e essa empresa tem também lá em São Paulo, né? Exatamente. Você que é de São Então Paulo. a gente está falando do juizado daqui, da Paraíba. Pois é. E vale salientar que são 680 processos em questão de 60 dias. 60 dias. São basicamente Portanto, 100 processos. você que não procurou ainda, procure seu advogado, viu? Para resolver a situação. Doutor Alexandre, essa questão dos direitos da parte autora, quando se fala da inversão do ônus da prova, como é que ficaria essa... Bem, basicamente pela questão da falha do serviço da empresa, né? Como a gente teve uma falha na prestação,
e isso justamente envolve o direito do consumidor, a gente tem diversas jurisprudências que estamos usando nos processos que nós estamos entrando contra essa empresa, várias decisões do Tribunal Superior Federal, para justamente inverter essa questão do direito do contratante, digamos assim, daqueles aluguéis. Então é basicamente uma estratégia que nós usamos para que o juiz possa apreciar de forma mais aprofundada essa questão da falha na prestação de serviço que a empresa teve perante o cliente. Basicamente isso a gente usa quando está atrasado os aluguéis, que é no caso quando não expirou... Os aluguéis dessas moedas. Exatamente, que é no caso quando não expirou o contrato. Ah, entendi. Porque, como você falou no início, tem contratos que já estavam findados. Exatamente. O cliente fez o pedido do valor, só que como não tinha fundo de investimento, a empresa não pagou, não recebeu. Exatamente. E a questão da responsabilidade civil? Então ele pode falar melhor pra gente. A responsabilidade civil se você comete um ilícito, você tem que se responsabilizar. Nesse caso a gente está falando justamente disso. O Código Civil brasileiro, ele prevê lá que aquele que com uma conduta ilícita causar prejuízo a outros, ele vai ter que se responsabilizar por esse prejuízo que ele causou, certo? Então justamente a ação, o inquérito civil do Ministério Público já tem ali muito bem delineado que nesses casos onde a pirâmide financeira, a lesão aos consumidores configura um ilícito, certo? E derivado desse ilícito vem a responsabilidade que recai sobre essas empresas. Então a empresa fica com essa responsabilidade, ela se torna responsável pelo dano que ela causou às outras pessoas, né? Vou já me aprofundando. Esse dano, inclusive, pode ser natureza material e dano de natureza moral. E a responsabilidade ela é importante por isso, porque ele vai ser responsável por esse dano, material ou moral. E essa responsabilidade vai atrair para a empresa... Mas sempre vai ter a responsabilidade moral? Não são todos os casos. Vamos chegar lá. Essa responsabilidade ela é importante por isso. Ela atrai para a empresa a obrigação de indenizar os seus consumidores por conta do dano sofrido. Agora vamos chegar na separação dos danos. O dano material, o que é isso? Aquela pessoa que já tinha um contrato findado, como o Dr. Alexandre explicou no início, e pediu seu dinheiro de volta e não recebeu, essa pessoa teve o quê? Um dano moral. E dessa forma aí, que pedi meu dinheiro de volta, não recebi, se chama um dano emergente, certo? É aquele dano que eu sofri porque eu fiz o contrato e fui lesado. Então, investi meu dinheiro, recebi os meus aluguéis, mas quando pedi o dinheiro de volta, a empresa não tinha fundo, então aquele valor a empresa está me devendo. É meu dano emergente. Aquelas pessoas que não tinham contrato findado, que ainda estavam recebendo aluguéis e tinham aluguéis a receber, tem o dano material tanto do valor a ser recebido de volta, que é o dano emergente, como expliquei, como tem o lucro cessante, que é isso, aqueles aluguéis que eu ainda tinha para receber. Algumas empresas aí passaram, depois da questão que sai no noticiário, elas passam 3, 4 meses sem efetuar o pagamento dos aluguéis. Então esses aluguéis podem e devem ser cobrados na justiça. É o seu lucro cessante. Você tem direito, contratualmente, você tem direito àqueles aluguéis. Então esses valores também são cobrados na justiça. Certo? Por fim vem o dano material, que está dentro da responsabilidade civil também. Entretanto, o dano material ele precisa ser comprovado. O Dr. Alex já disse aqui, pessoas quando são lesadas com esse tipo de pirâmide, de fraude, elas sofrem muito com ansiedade, depressão, precisam de medicamentos para poder dormir à noite. Algumas tudo que tinham. Aí já entra na questão do dano moral. Aí já entra na questão do dano moral. A gente comprova ali com laudos médicos, muitos clientes do escritório que recentemente têm sofrido com essa questão da pirâmide, têm vindo até nós e têm trazido a documentação médica, né? Laudos, já por conta disso. Já por conta disso. Isso é uma realidade, gente. Ele está falando que no escritório acontece muito, já está acontecendo isso. Pensando que realmente é uma situação muito complicada, né? Complicada, constrangedora, atinge a dignidade, inclusive, da pessoa, a lesão. Você vê o cara, como eu vi casos aqui, pessoa que chegou a vender casa, vender o carro, acreditando num negócio desse, aí de repente a coisa acaba, e aí o cara que a vida toda trabalhou para comprar aquela casa, teve um cliente aqui que chegou com atestado aqui com depressão e ansiedade grave. Então é aí onde argumenta-se o dano moral. Hoje já se teve muito essa questão de que o dano moral era só pedir. Hoje a gente precisa comprovar o dano moral. Nessas situações aí
que se você realmente teve esse prejuízo moral, esse abalo psíquico e está precisando de medicamentação, a recomendação que já faço é procure o seu médico, se consulte, vá a um psiquiatra, um psicólogo, peça uma declaração, um atestado, um laudo médico, junte as receitas médicas e vá colocando isso dentro do processo, porque você terá direito tanto à reparação material quanto à reparação pelos danos morais. É importante até, doutor Edson, a gente dar uma analisada na parte dos lucros cessantes, que o doutor André destacou, que é justamente os clientes que passaram alguns meses sem receber os seus aluguéis, a gente faz uma média da remuneração que eles recebiam. Como assim? Essas empresas que estamos tratando aqui, tinha variação de rendimento. Então tinha mês que rendia 8%, tinha mês que rendia 6,2%, teve meses que até rendeu mais de 10% no início dessa história, trabalhar com essas transações. Rendeu, exatamente. Então assim, a gente faz uma média, que qual era a média? 8%. Então a gente pega o valor que o cliente investiu, tem muitos casos aqui que foram mais de um contrato, calculamos em cima da remuneração de 8% e aí os lucros cessantes ficam justamente em cima disso, 8% do suposto mês, por exemplo, janeiro, fevereiro, enfim, até o momento que o cliente entrou com a ação, porque ali de fato nós estamos pedindo uma rescisão, então nós podemos calcular até aquele momento. Só quero alertar para os nossos telespectadores aí, que estão nos assistindo, que é muito importante que esse papel seja feito inicialmente por vocês. Ao tomar a iniciativa de investir em empresas como essa, passem a analisar justamente se ela possui alguma investigação em andamento por algum órgão público, passem a investigar se as remunerações são exageradas, os tipos de moedas que ela trabalha e um órgão que é importante falar, que a gente até não falou aqui, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é justamente a CVM. Esse órgão é o regulamentador justamente desse tipo de empresa que trabalha com criptoativos. Então procure saber se de fato possui regulamentação desse órgão, como trabalha, enfim, conheça bem a empresa na qual você vai investir. Esse é o primeiro passo. É igual a um escritório. Quando você procura um escritório de advocacia, a maioria dos clientes passam a analisar qual é a procedência que aquele escritório toma com os clientes em processo. Então, como você analisa escritório, como você analisa escola para o seu filho, como você analisa, enfim, diversos serviços, um hotel quando você vai viajar, falando o comparativo, analisa as empresas para saber se realmente elas tratam com seriedade e não vai lhe lesar futuramente, tratando principalmente dessa questão de criptoativos, como eu falei, não existe crime voltado para isso por enquanto. Então, o número de empresas que estão fazendo isso cresce cada dia mais, justamente por pirâmide financeira, né? Elas se escondem atrás desse nome e dizem que são regulamentadoras, que são administradores, mas no fim é isso, é uma pirâmide financeira para prejudicar clientes. Foi bom essa sua colocação, doutor Alexandre, porque a gente falou, a gente deu a realidade aqui, os informes, mas existem empresas sérias nesse segmento, né? Porque exatamente. Do jeito que aconteceu isso, teve essa repercussão nacional, essa empresa que nós não estamos citando o nome, vai ter muita gente aí que vai dizer, nunca mais na minha vida vou fazer investimento em criptomoedas, né? Porque eu já vi que é uma furada, mas não é isso, né? Aqui não se trata, que a gente sabe que existem empresas sérias e criptomoedas que não tiveram esses problemas, né? E a determinadas empresas, né? Não é isso? Sim, exatamente. Que não está sendo generalizando a coisa não, né? Para a pessoa achar que não quero nem saber de investir, porque de repente acontece isso, sabe, André? Vamos fazer um investimento aí em criptomoeda? A pessoa, não, vou entrar nessa furada não, vocês não viram aí os vídeos aí? E anúncio e tudo, não é todo mundo, né? É como você falou, tem que investigar a empresa antes de fazer o investimento, dar uma analisada. Então, gente, hoje nós demos várias explicações aqui, mas se você tiver, você que está nos vendo, ouvindo todo o Brasil, qualquer dúvida, bota aí nos comentários que a gente entre em contato com vocês. É importante essa informação, como a gente disse no início, é orientar e prevenir, porque nesse Brasilzão afora aí, muitos outros estados aí, que você que está nos vendo e ouvindo aqui pelo canal do YouTube, e que foi lesado, ou que está querendo mais informações sobre essa temática, pode entrar em contato conosco. Sempre fica aí o nosso zap, tá certo? Você entra em contato pelo nosso zap, é o 839-8722-3584, e nós vamos, dentro da medida possível, informá-lo, né, dando as orientações devidas.